Consultor de hoje, vamos conversar ao vivo aqui com o professor e consultor, palestrante no mundo corporativo, o professor Eduardo Barros. É sempre um prazer especial contar com a sua presença aqui, mais uma vez no programa Assunto do Dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Felipe Cavalcante, bom dia aos convidados, bom dia aos telespectadores. E qual o assunto hoje que a gente vai refletir, professor? O assunto, Felipe, que nós escolhemos para o nosso comentário do Dicas do Consultor da quarta-feira de hoje é falando sobre gerenciamento de crises. Nós estamos vivenciando um momento muito complicado, tanto do ponto de vista da economia, da política e, consequentemente, impactando as empresas e organizações. Nós estamos com um índice de desemprego significativo. Verdade. E, recentemente, lendo um artigo do Sebrae de São Paulo, eu verifiquei 10 itens que me chamou a atenção com relação a essa questão de como você gerenciar crises no meio organizacional. Então, eu venho com a primeira tela falando sobre gerenciamento de crises nas empresas, depois a dica do consultor de como você, por exemplo, fazer o gerenciamento de crises na sua vida pessoal. Eu prefiro dizer também para os telespectadores, Felipe, que é bom lembrar que em todas as épocas, em todos os povos e em todas as civilizações, nós tivemos momentos de crise, momentos de dificuldade. Quem, na verdade, trabalha com essa perspectiva de crise, trabalha preventivamente. Trabalha na prevenção. Quando você, por exemplo, vai a uma empresa e, por exemplo, essa empresa é uma empresa que tem riscos no ambiente interno, você recebe, por exemplo, instruções antes de entrar nas suas dependências, como, por exemplo, a questão do incêndio, a questão das sirenes, qual sirene toca para qual tipo de incêndio, qual tipo de atuação, ocasião, que você tem que ficar altamente esperto, porque numa situação dessa você precisa evacuar a área. Isso é um trabalho de prevenção. O problema é que a gente muitas vezes não trabalha preventivamente na expectativa de uma crise como essa que assola o Brasil nos dias atuais. Para facilitar a nossa conversa, nós preparamos aqui algumas telas para facilitar didaticamente a nossa metodologia. Gerenciamento da crise. Gerenciamento da crise. Essa foi justamente as dicas do Sebrae de São Paulo, um artigo que eu li, né? Então eles colocaram aí 10 itens de como você se comportar numa situação de crise. Então, o primeiro item foi mantenha a calma. Então, o desespero, a falta de controle emocional, por exemplo, inclusive para o seu negócio, você não vai conseguir ter as melhores ideias. Então, as melhores ideias saem de uma mente limpa e calma, e não de um momento assim de muito estresse. Então, quando você está muito estressado, você não consegue dali tirar as melhores ideias. Então, eles dizem, mantenham a calma. Segundo, mantenha o foco. Então, qual é a atuação que você pretende fazer daqui por diante? Mediante o cenário que se apresenta, mantenha o foco no seu cliente. Não desvie do foco em que você está prevendo na sua organização. Organize a casa. Então, essa organização da casa é uma metáfora. Então, organize as suas finanças, verifique todos os setores, verifique, por exemplo, os gastos que estão sendo excedentes, por exemplo, na sua organização. Quarto item, reduza as despesas. Então, o que você, na verdade, pode, dentro desse contexto, avaliar a sua posição como dono de um negócio, como CEO, como presidente, e como é que você pode, na verdade, reduzir as suas despesas na sua organização. Um outro item fundamental, aproxime-se do seu cliente, porque o cliente é tudo para a gente. Então, na verdade, o cliente é quem mantém viva, respirando a sua empresa, a sua organização. Então, se aproxime dele cada vez mais. Não deixe ele fugir para a concorrência. O sexto item, ofereça outras opções, inclusive com relação a desconto, com relação a financiamento, com relação a outras formas de pagamento. Então, é necessário reavaliar para não perder aquele cliente, você, na verdade, oferecer outras opções. Motive sua equipe. Um dos grandes desafios
hoje do mundo organizacional é manter nesse cenário de crise a sua empresa com a sua equipe motivada. Verdade. Então a grande proeza que você deve, na verdade, fazer nesse momento, nesse cenário, é motivar a sua equipe. Porque uma equipe internamente motivada, ela consegue encantar o seu cliente externo. E é possível investir, né, nessa área? Sim. Tem palestrantes que oferecem palestras, no caso, de motivação, para gerar motivação dentro do ambiente organizacional. E é muito válido isso. Não tenha dúvida, Felipe. O que você colocou é de fundamental importância. O problema é que muitas vezes os presidentes, CEOs, donos de empresa, deixam a empresa chegar no fundo do poço para fazer alguma coisa. Exato. Então, quem trabalha com gente, quem trabalha com pessoas, precisa trabalhar na prevenção. De que forma? Fazendo encontros, levando palestrantes, fazendo reuniões, comunicando o seu pessoal interno o que está acontecendo dentro da sua empresa. Então, dessa forma, você vai conseguir motivar sim a sua equipe. Não deixe para chegar na UTI. Então, muitas vezes a empresa deixa o cenário ficar caótico para tomar uma iniciativa. Não, quem trabalha com gente tem que trabalhar na manutenção dessas pessoas. Então, otimize os seus processos. De que forma você pode, por exemplo, estudando o cenário, fazer aquilo de maneira mais otimizada? Invista na comunicação, um dos pontos cruciais e fundamentais, falados aí por todos os gurus do mundo organizacional, é que você não deve abandonar de maneira nenhuma a comunicação com o seu cliente interno. Muita gente está preocupada em fazer a comunicação com o seu cliente externo, mas esquece de deixar o cliente interno informado de tudo o que está acontecendo na organização. E encontre oportunidades. Dentro desse cenário, né, de dificuldades, procure, com criatividade, com inovação, criar novas oportunidades. Isso mesmo, aí resumindo, né? E a próxima tela, bem rapidinho, Sim. aí vem as dicas do consultor, ali foram as dicas do Sebrae. Certo. Saia da zona de conforto. Então você, meu amigo de casa, por favor, saia da zona de conforto. Eu poderia dizer para você que zona de conforto representa um câncer, uma doença grave na vida de qualquer profissional. Mantenha-se bem informado, lendo revistas, livros, artigos, jornais, enfim. Você hoje tem um arsenal enorme de elencos que você pode acessar para se informar com relação ao que você pode fazer no seu negócio. Determine objetivos e metas a alcançar. Porque se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar vai dar em qualquer caminho e aí você tanto faz. Você não sabe onde você, na verdade, almeja chegar. Desenvolva-se, faça cursos, participe de palestras, treinamentos, porque dessa forma você oxigena o seu cérebro e vai estar sempre preparado para enfrentar qualquer momento de crise e dificuldade. E por fim, autoconhecimento é fundamental. Conhecer-se é dominar-se e dominar-se é triunfar. E aproveitando o ensejo, a sua participação aqui conosco, vamos ter aqui em breve, né, até o final do ano, o primeiro meeting de palestrantes, não é isso? Exatamente, Felipe. Primeiro meeting de palestrantes empresariais de Pernambuco, Isso. que vai ser, na verdade, realizado em parceria da EBS Consultoria com a Rede Brasil de Comunicação e a Faculdade dos Guararapes, nas suas dependências, no seu auditório. Então, vocês, em primeira mão, estão sabendo da existência desse evento. Serão 6 palestrantes. E aí vocês já estão vendo aqui 2 palestrantes desse evento, que sou eu, Eduardo Barros, do Dicas do Consultor, e o nosso amigo Felipe Cavalcante. Então você é o nosso convidado. Quem quiser mais informações, na próxima semana com certeza nós já estaremos com um cartaz fazendo a divulgação. Mas de casa, se você quer mais informações, por exemplo, pode fazer contato com o número da EBS Consultoria, o 97188818. Você não pode perder. Professor Eduardo Barros, mais uma vez foi um grande prazer recebê-lo aqui no programa Assunto do Dia. Felipe Cavalcante, é sempre um prazer enorme dividir com você, com seus convidados e o telespectador, esses assuntos do mundo organizacional. E aproveitando o ensejo desse ambiente do mundo organizacional, vamos conferir as principais ofertas de empregos no nosso quadro Há Vagas.